nunca trabalhei na indústria farmacêutica, né? Mas trabalhei para editoras e agências de publicidade que dependiam exclusivamente desse mercado, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar, acho que até pela minha experiência, contar a minha experiência, vou tentar fazer de uma forma que já procure mostrar onde que tem um problema aí, né? Assim, a maioria das pessoas tem plena noção do que é um negócio, né? O interesse financeiro de você vender um produto com lucro e tal, mas por alguma razão que talvez seja histórica, assim, as pessoas não costumam levar essa mesma constatação para a área da saúde. As pessoas acham, é normal o cara que vende pneu querer vender pneu, né? Mas as pessoas tem algum bloqueio de achar que o laboratório que vende remédio não vai fazer isso também, né? Então existe todo um mercado que a maioria das pessoas não sabe, que é o mercado de levar a informação do laboratório para o médico. Faz mais de 10 anos que eu saí desse mercado, então não sei como está hoje a questão da legislação. Mas antes era assim. Existiam dois grandes grupos de medicamento. O grupo do medicamento que não precisa de prescrição, que é qualquer remédio aí para dor de cabeça, que não tem a tarja vermelha nem preta, e o outro que precisa de prescrição. Dentro desse de prescrição tem dois grupos. Tem o grupo que é a tarja vermelha, que não prende a receita, e tem o preto que prende a receita. Nós trabalhávamos para esses dois grupos, o tarja vermelha e tarja preta. Por quê? Porque devido à lei, esses produtos não podem fazer publicidade aberta. Só podem fazer publicidade de duas maneiras. Ou diretamente com o médico, e aí entra a figura do propagandista, que é representante, que a gente chama, mas todo mundo chama de propagandista, que é aquele cara chato que entra na sua frente. Chato não, tenho amigos, aí eu tô brincando. Tenho muitos amigos que fazem isso. Mas é o cara que entra na sua frente com aquela mala enorme. Na hora da consulta médica. Na hora da consulta, ele tem que encaixar ali, entendeu? E ele, doutor, posso falar um negócio? Aí a gente produzia, na área promocional, a gente produz o que é chamado de visual aid, né? Um apoio visual, que o médico, o propagandista fala pro médico em pé ali, doutor, nós lançamos, porque ele tem 10 segundos ali, porque senão o médico ganha por hora, ele não quer perder tempo com esse cara, né? Então ele, doutor, nós lançamos esse produto, trouxe umas amostrinhas aqui pro senhor, tá, um brindezinho e tal. O que a gente fazia? O material científico que ele leva para esse médico para entregar para ele, seja um caso clínico, seja um estudo, seja o recorte de um artigo científico, seja o próprio artigo, tem 1 milhão leva pro cara. Essa era uma forma de se comunicar, do laboratório se comunicar dentro da lei com o médico, direto, sem meio de comunicação no meio. E a outra é usando uma revista de sociedade médica, né? Então, a gente trabalhava nessas duas áreas. A área do propagandista, que leva o material para o médico, e a área eu fui gerente editorial de 11 revistas médicas, né? Nossa, então, tem as revistas de sociedade médica. Quem banca isso daí? E aí, agora, vamos lá. Da onde vem o dinheiro disso aí? Sociedade médica, tirando 2 ou 3, que consegue se sustentar com a anuidade dos médicos, porque da onde ela ganha esse dinheiro? De congresso, de evento, e da anuidade dos médicos. Agora, como você sustenta essas sociedades enormes? Começam a criar congresso, não é mais um congresso no hotel, não, o cara alugou a AMB para fazer um congresso, entendeu? Então, da onde começa a vir isso aí? É tudo pago pela indústria farmacêutica. Tudo. Como? Vem o estudo aqui, o anúncio na página de trás. Vem na revista, os artigos da revista médica com os anúncios do laboratório. Então, qual era o nosso papel? Produzir conteúdo
90% do que eu fazia era conteúdo científico, médico, para levar para o médico, para o laboratório levar até o cara. Então a gente produzia de 30 a 40 materiais por mês. Na última editora que eu fiquei, trabalhei em outras, trabalhei em editora que tinha 70 revistas médicas, entendeu? Não vou falar o nome de ninguém aqui. Mas essa editora controlava várias revistas médicas? Então, porque tem as sociedades médicas, tem as revistas que não é da sociedade, mas tem alguma correlação com alguma outra entidade. Às vezes é representação de jornal de fora, que nem a gente fez muita coisa, material do Lancet, comprava conteúdo e entregava aqui. Quando sai algum artigo que interessa o comentário sobre aquele princípio ativo, compra lá, os caras pagam o que for para mandar pro médico. Saiu no Lancet que você pode receitar isso aqui. Saiu, por exemplo, a gente representou uma época o New England, que é um dos maiores periódicos médicos do mundo, junto com o Lancet, né? Então, o que eu fazia ali? A produção editorial. Então, é uma editora meio diferente, porque o nosso cliente, embora seja às vezes o médico, que ele que vai ser o responsável pelo artigo, embora seja às vezes a sociedade médica, o dinheiro não era de lá que vinha. O dinheiro vem da indústria. Então, toda essa estrutura que está montada... Aqui. Roberto Dias Vieira, obrigado aí por contribuição. Sim, cerveja. Estamos tomando cerveja. Carlos Alberto, obrigado. E André Ricardo, lembrança de Recife. Alexandre Marcelo. Obrigado. Obrigado a todos. Grande abraço para o pessoal de Recife aí, meu amigo André. Você conhece ele? Conheço. Eu tive lá para fazer uma palestra lá na Livraria Saraiva. Conheci um monte de gente muito legal lá em Recife. Eu tenho bons amigos para lá, vou mês que vem. Bom, vai lá. Quero te interromper. Então, e o meu trabalho era esse. Então, qual é para as pessoas entenderem assim? Quem paga a conta escolhe o prato, não é verdade? Então, quem paga a banda escolhe a música. Então, o que acontecia era isso, né? Os médicos, você não precisa... eu quero fazer um parênteses aqui, eu não odeio a indústria farmacêutica, entendeu? Porque eu acho que... medicamento é uma coisa sensacional, cara, né? Imagina você viver um mundo sem anestesia, cara. Imagina os caras que viveram isso... Que desgraça, sem penicilina, sem uma... Né? Então já faço esse parênteses. Qual é o problema? É que as pessoas não conseguem imaginar que é um negócio como qualquer outro. Então, aquele médico, se ele não elogiou o suficiente, mês que vem ele não escreve mais. E ninguém fala, não vamos escrever porque você não elogiou. Não, é automático, entendeu? Então o cara já percebe que ele está ganhando muito mais dinheiro aí do que com consulta. Porque eu lembro... E também tem a questão do convite, né? Desses congressos, então fulano vai para um hotel... Então desculpa. Não, então, mas essa é a moeda de troca. Imagina, ele sabe, por exemplo, que o Marcelo é um cardiologista muito respeitado, que dá aula numa universidade, que faz palestra e tal. Aí, de repente, você recebe uma ligação de uma agência de propaganda. Eu já fiz isso. Você ligou já? Você liga pro cara e fala assim, o Laboratório X, cara, gosta muito do seu trabalho e tá querendo te dar uma inscrição no congresso lá da Turquia. Você tem interesse? O cara pensa, né? Você já viu o preço de inscrição de congresso internacional? Preço de hotel? Preço de viagem? Você pode levar sua família inteira. Quantos dias vai ser? O congresso é 4 dias, o cara tá querendo te dar uns 7 dias. Beleza? Quando você voltar, a gente precisa de um artigo científico desse princípio ativo aí. O que é isso aí? Você falou nesses termos mesmo? Não, talvez com mais suavidade. Mas não era meu papel esse, ok? Fiz isso 2, 3 vezes de convidar médico, mas já amarra o negócio. E como é que era a receptividade? Não, eu trabalhei para médicos, cara, que nem atendia esse tipo de telefonema. Não atendia. Tinha médico que não atendia. Que nem, às vezes o gerente de produto quer o contato do cara, ligava lá, meu cara nem me atende. Meu. Ele falava, não, eu vou fazer o trabalho, mando para uma editora e se você gostar, você compra.
sem mexer. Isso aí é uma ética médica. Sim. Então, eu trabalhei com gente, cara, que Sério, né? merecia ser milionário mesmo, médico. Ganhava bem, mas merecia. Você fala, cara, o cara não se dobrava. Eu tive um primo que eu levava o material que eu fazia, ele... Olha, desculpa, cara, mas eu nem olho e jogar tudo no lixo. Ele fala, eu não quero ler isso aí porque isso aí me influencia, cara. Meu primo médico era assim, ele era do Hospital das Clínicas. Faleceu ano passado. Mas tem umas coisas assim, é isso que eu falo, não é todo mundo vigarista também, né? Mas o que as pessoas precisam perceber é que é igual a outros segmentos. Assim como tem profissionais honestos e desonestos em advocacia, Exatamente. Empresário, mas engenheiro. é engraçado também que tem na área de medicina. saúde... Ninguém acha que tem, você vê, né? em 2020 todo mundo falava assim, mas quem falou foi o cara da OMS. Eu falo, cara, só tem bandido lá, cara. Olha esse Tedros aí, pesquisa a vida desse cara aí. Vê o que ele fez lá, um funcionário da China lá, vê o negócio... Eu não quero entrar porque vai entrar em coisa pior. As coisas que esses caras estão metidos. E as pessoas acham que, olha, como é OMS... É sério. É sério. Aí você vai ver, você fala, cara... Pô, a MS é ligado à ONU. Pô, você Não, acha que eu achar alguma coisa da ONU boa? Você vê, e essas fundações que estão diretamente ligadas à área de saúde. Vê, a Bill e Melinda Gates é a principal financiadora da OMS depois dos Estados Unidos. A principal financiadora da OMS é a Fundação Bill e Melinda Gates. Quer dizer, a principal financiadora privada é Bill Gates e Melinda Gates. Não, parece que o único que é a mais é o governo dos Estados Unidos, que aí o Trump tinha tirado, mas já voltou. E eles têm ações de indústria farmacêutica. E eles criaram aquela iniciativa de vacina lá, como é que chama aquilo? Mundial lá, que é ligada à ONU, gigantona. Eu sei, eu ouvi falar. E aí quem foi o cara que criou isso daí? O que hoje é o presidente da Fundação Rockefeller, que é Rajiv Shah. Que é um cara que está querendo mudar a produção de alimento no mundo inteiro. E quem andou comprando, fazendo? Bill Gates. Então, e aí você vê, esse é o atual presidente da Fundação Rockefeller, está totalmente ligado com essa iniciativa de vacinas aí, que é da onde a ONU estava comprando para os países pobres. Você vê, ó, o laboratório passando pela fundação, tá vendo todos os instrumentos em ação aí. E aí tem um livro que chama Produção de Alimentos do Século XXI, que é o ex-presidente da Fundação Rockefeller que escreveu. Como é o nome dele? O presidente anterior da Fundação Rockefeller faz um negócio de alimento, aí o seguinte coloca todo esse plano de alimento na ONU, cara. Iniciativa Gavi, chama o negócio de vacina. Lembrei o nome. Agora eu não estou lembrando o nome do autor do livro Produção de Alimentos. Mas procura, eu já falei bastante sobre esse livro. Aí vocês vão ver como eles estão atrelando a ideia de alimentação, ambientalismo e agora a saúde. Eles não estão falando que aquecimento global está dando ataque de coração. E eu aposto que a maior acionista dessas Big Pharma vai ser quem que é. Quem, né? Você vê lá, BlackRock, Vanguard. E tem a terceira, como é que chama? SSGA. Às vezes, depende da área de tecnologia, é Geode, Fidelity. O Fidelity é muito ligado àquela família do MM lá, a família Mar. Nossa, esse é terrível, hein? Maior produtor de cacau do mundo. Se você quiser comentar da MM... Não, essa aí dá problema. Então tá bom. Só pesquisem um documentário sobre a devastação do sul da Bahia com a vassoura de bruxa, lá que chamava, né? Vassoura de bruxa. Chama O Nó. Vou indicar para todo mundo. Assistam isso e vocês vão ver o envolvimento de fundações, de política, porque aquilo serviu para tirar o poder dos antigos coronéis do Nordeste, para inchar cidades e causar esse êxodo aí que aconteceu em Salvador, e fortaleceu uma indústria de cacau que tem as duas maiores fazendas lá na Costa do Marfim. Coincidentemente. Mas é só coincidência. E chama O Nó. O documentário chama O Nó. Quem que fez? Eu não sei. E não tiraram do ar isso? Não, acho que está no YouTube ainda. Esse documentário O Nó, ele mostra que essa é a prova. Porque a vassoura estava com um nó. Então não tem como ter voado. O que eles notaram? Eles fizeram de propósito. Foi colocado. Então, eles amarraram em pés de café a cada distância, assim, ó. Tinha um nó. Então, essa é a prova, que tem foto
de que as pessoas viram que aquilo foi alguém amarrou, mas serviu para tirar poder político. O que aconteceu com esses caras que dominavam lá, os coronéis do cacau? Acabou. E o lugar ficou destinado à pobreza e à miséria. E causou essa favelização de Salvador. Assistam esse documentário, é muito bom. Não é muito novo, mas é muito bom. Interessante. Esse eu vou assistir, sim. Vou até baixar, porque senão essas coisas saem do ar, né? Se é que já não saiu. Sai do mas ar, mas eu né? acho que esse encontro, assim. Foi um aluno que me indicou há um tempo atrás. Muito bom. Fala mais alguma coisa da indústria farmacêutica que você queira comentar. Então, o que eu acho é assim, as pessoas têm que entender que é um negócio como qualquer outro e que os organismos ligados à OMS, então todos são financiados pela indústria. Todos. E o maior problema para mim é que de 2020 para frente, o pessoal esqueceu algo que era mais importante antes, que é o conflito de interesses. Então você vê, as pessoas vinham na televisão defender determinado tratamento medicamentoso preventivo, né? Pra gente não falar aquela palavra de novo, querido. As pessoas vinham defender isso daí e era tido assim, ó, o cara é especialista nessa área e tal. Aí você vai ver, fala, cara, especialista. O cara trabalha para a empresa, recebe dessa empresa. Não tinha que ter pelo menos um aviso ali, falou, ó, esse cara é funcionário dessa empresa praticamente. Né? Porque tem médicos ganhando fortuna com isso. Alguns médicos tão ricos merecem, é o que eu falei. Eu conheço alguns que assim... ele nunca escrevia sobre nada. Então quando o cara escrevia, todo mundo quer ler, todo mundo pagava para ler, né? Mas tem alguns, cara, que o cara vira funcionário do laboratório, cara. E aconteceu, eu vou contar um caso só, assim, um absurdão mesmo que aconteceu comigo. Eu contei para os meus alunos isso aí. Porque esse tipo de coisa não passava por mim, entendeu? Sou o gerente editorial, eu sou o peão ali, não é eu que trato de valores, né? Eu tratava de texto, eu recebia o texto do médico e entregava para o diretor médico do laboratório pronto. Entregava para a gráfica, esse é o meu trabalho. Mas caía, algumas vezes deu um gerente de produto, acaba virando amigo, né? Aí o cara me liga, não vou falar, lógico, o laboratório, era um negócio de gastro. Uma apresentação nova de um princípio e tal, então ia lançar lá contratar um gastro lá. Até um gastro no meu bairro era o cara. Lá do... Picareta, cara. Aí, o cara fez era um caso clínico, né? E aí ele pôs uma conclusão lá, né? Precisa de mais estudo, né? Funcionou um negócio aqui, um remédio, mas acho que precisa de mais estudo para ter mais segurança da prescrição e tal. Tudo que o laboratório não queria ouvir. Aí o gerente, quando eu mandei pro cara, né, pelo e-mail, mandei para aprovar, o cara me ligou na hora, nem quis expor por escrito, né? Tem que falar pro cara tirar essa conclusão aí. Eu falei, cara, tirar essa conclusão, nós vamos ser presos todo mundo aqui. Como assim tirar a conclusão? Ele, não, fala com o teu patrão. Aí eu falei, vou falar por... Você é o cliente, entendeu? Mas tenho certeza que eu conhecia, meu patrão era muito sério com isso aí também. Aí ele, não, você é louco, tirar a conclusão, fala que não dá pra tirar e acabou, né? Aí o gerente de produto falou assim, você pode me dar o telefone do médico? Eu falei, eu dou. Não deu meia hora, chegou outro artigo com uma conclusão que não falava aquilo. Eu nunca vou saber o que rolou ali, entendeu? É impressionante. Mas eu passei a achar esse médico um vigarista, cara. Entendeu? Porque, peraí, se você escreveu antes que achava... X, depois mudou isso, depois mudou, de uma conversa de telefone. A conclusão ainda do artigo, não é que você mudou um negócio lá no método, não. Né? Que tem um método de discussão, você mudar um negocinho no resumo, agora você vai mudar na conclusão. É coisa de bandido, né, cara? E é assim que deve acontecer com vários. Mas é o que eu falo, não é todo mundo. Claro. Né? Tem muito médico, principalmente aqueles mais velhos, assim, sabe? Que já tem um histórico, assim. Que às vezes o cara falava assim, que laboratório é? Aí eu falava, é esse aqui. Não, esse cara é vigarista, esse cara não trabalha para eles, não. Entendeu? E é nítido a diferença de duas mentalidades. A mentalidade americana,
e a mentalidade europeia. Os laboratórios europeus têm uma mentalidade muito menos agressiva que os americanos. Inclusive tem aquela rixa, né, de princípio ativo. Tem uns que são proibidos na Europa, outros são proibidos só porque um é laboratório europeu, outro é laboratório americano, não é? E, infelizmente, hoje todo mundo fala, né, dos democratas na política, né, mas alguns passos nesse sentido de fortalecimento da indústria nos Estados Unidos foram dados pelo Ronald Reagan. Quando ele tirou, por exemplo, o negócio da indenização. Ele fez uns 2 ou 3 decretos ali, não sei se era decreto ou virou lei, que tirou a responsabilidade dos laboratórios, tirou alguma transparência da compra pública, porque mesmo em países capitalistas assim, boa parte, do faturamento dos laboratórios é compra pública, né? E aí é uma área que eu nem entendo muito, porque não passava pela editora. Por exemplo, oncologia. Oncologia não vende para o médico o medicamento. Ele vende para o hospital, né? Então não é venda, é outro tipo de venda, eu nem sei, não sei exatamente como é. Então a gente quase não produzia material dirigido ao hospital. Entendi, né? Era mais para os médicos. Ali é atacado, né? Ali é que devia ser a grana alta, né? Imagina. Você trabalhava no varejo, né? Eu trabalhava no varejo, era camelô no negócio. Atacado aí devia ser, imagina. A conversa devia ser bem mais imagina pesada, como né? se a gente via aquela grana rodando no varejo, eu fico... Imagina o atacado. Não, porque né? assim, ó, se o médico bom, se o laboratório, o que ele pedir, cara, que tinha uns que pede, entendeu? Só que aí era mais com o meu patrão já, isso aí, né? Uma outra vez, o cara, eu tô querendo ir nesse congresso aí que vai ter na França. Aí. O cara se oferecia. Se não arruma um negócio, aí os caras não querem que fala do produto deles lá, né? Aí o cara, arrumamos aqui. Então, mas tem a minha mulher, tem que levar a sogra, entendeu? Levar o cachorro. Mas, pô, esse hotel aí minha mulher já conhece, fala que não é bom, sabe? E se o cara tinha um nome... Eles pagavam. Porque um cara desse... num congresso, falando, eu acho que é bom esse princípio ativo aqui. No dia seguinte, cara, tá em todas as revistas de medicina do mundo, o laboratório mandando aquilo pros médicos. Então, imagina um médico recém-formado, né? Ele vê aquilo e fala, pô, esse fera aí, eu nem preciso estudar, né? Já dá vai um na certo cola conforto, dele, não um é? certo conforto, A gente também não é assim? Que nem às vezes você põe uma informação lá numa aula tua, pô, eu confio em você, eu falo, pô, não preciso ficar agora, pegar o livro inteiro para ler isso aí, né? E isso é da natureza humana, né? Você fica com um certo conforto. Imagina um médico na faculdade, aí ele pega um artigo do professor dele. Cara, aquele cara manda. Então, esse tipo de médico que dava aula na universidade, assim, autores... Era mais visado, né? Não, é que esses normalmente são os que não querem pedir. Entendeu? Os caras que sabem. São os mais sérios. Sabe construir a imagem, né? Mas se pedir, tem médico aí que eu conheço que se o cara pedisse uma casa, cara, pra escrever um artigo, os caras davam. Tranquilamente. Não é que eu negociar. Eu sei que os caras dariam assim, um apartamento pro cara, mas o cara falava, não. Tinha uns que falavam assim, não, eu nem quero atender esses caras aí. Interessante. Porque é um negócio que dá muito dinheiro.